eu conto sempre uma história muito, muito interessante em relação a esta procura pela juventude eterna, que é um cientista que, na verdade, ele depois ele foi médico, que era Brown Séquard, que era um cientista francês, penso eu, que era obcecado com a juventude eterna, e ele queria descobrir de onde é que vinha a juventude, ou o que é que podia fazer para se manter jovem. E uma das coisas que ele pensou é que o segredo para a juventude está nos testículos. E, portanto, começou a arranjar forma de implantar testículos em si. Quantos de nós já se queixaram de uma dor de cabeça frequente, da sensação de inchaço, um aumento inexplicável de peso, de calores, ou de frios, ou simplesmente de irritabilidade, e ouviram alguém dizer, isso é culpa das hormonas? Apesar de serem determinantes para a nossa saúde sexual e reprodutora, para o nosso metabolismo, para a gestão saudável do peso, dos estados emocionais, para a nossa manutenção de energia, sabemos muito pouco sobre o que são e onde se produzem as hormonas e, sobretudo, como é que influenciam o nosso corpo e a nossa saúde. Francisco Sousa Santos, médico endocrinologista, é autor de A Culpa é das Hormonas, um livro que explica de forma clara o impacto das hormonas na saúde, no peso, nas emoções e também no bem-estar. Vamos falar de obesidade, menopausa, líbido, diabetes, testosterona, tiroide e tantas coisas que nos impactam todos os dias. Olá Francisco, e bem-ajas por ter aceitado este meu convite. Bem-vindo à Rádio Observador. Muito obrigado. É uma estreia tua aqui, não é? Na Rádio Observador, sim. Quase que é uma estreia absoluta na Rádio Observador é uma estreia. Está bem. Foste ao Alvin antes, é o que isto quer dizer. O grande Alvin, a lenda Alvin. Essa foi a minha estreia na rádio, acho eu. Também, agora sim atingiste o topo de carreira e estás aqui. Agora atingi o topo, contigo. Tal e qual. Acho rádio. Muita graça, vou já brincar com isto, o teu nome, que tu, no meio do teu nome, tu podias escrever, podias ter um pseudónimo ideal para escrever poesia, por exemplo, porque tu chamas-te Maria da Paz. Maria da Paz. Pois, eu Tens este nome no meio do teu nome, Francisco Maria da Paz de Sousa Santos. Tenho, e eu fugi desse nome como o diabo foge da cruz durante grande parte da minha infância. Porque brincavam contigo. As crianças são muito cruéis, não é? Costuma-se dizer isso. E eu lembro-me perfeitamente de duas pessoas que agora são meus grandes amigos, sim, que corriam atrás de mim a chamar-me Maria da Paz. Maria da Paz. E eu a fugir, quer dizer, entretanto comecei a pegar num estojo e a tentar ripostar diretamente e usar a força dos estojos. Mas hoje em dia estou completamente em paz com esse nome, portanto podes usar, para mim está tudo. Mas eu acho graça de ser um homem que eu tenho um outro amigo meu, tem um nome muito parecido com o teu, e também diz: podias ser um pseudónimo, o teu pseudónimo de escritor podia ser este nome que tens aqui no meio, que é outra pessoa completamente diferente. Ou se fosse uma drag queen, por exemplo, podia usar como nome artístico também, por exemplo, não é? Muito bem. Este teu fascínio além de teres andado na Queen Elizabeth School, eu conheço muito bem. Que não é tão pomposo como o nome parece. Atenção, é uma escola normal. E estas Doroteias, onde tu nasces em Lisboa, é ali nas Galvanas, é no Campo Grande, ou é ali no Estrenato do Parque? O Estrenato do Parque são ali os mais novos, e depois, a partir do 5º ano, é ali no Campo Grande, ao lado do estádio do Sporting. E, portanto, foi lá que eu andei, no parque não andei. Este teu fascínio da medicina vem de onde? Tens médicos na família? Primeiro a medicina, depois lá vamos às glândulas. O meu avô, do lado paterno, era médico, e foi um grande médico. Eu não o conheci, infelizmente, porque ele morreu antes de tu nascer. Mas, na verdade, ele foi um grande médico, e ele foi mesmo reconhecido internacionalmente na área da doença do sono, por exemplo, e foi um investigador muito importante nessa área. Mas pronto, como eu não o conheci, não posso culpá-lo de ser propriamente a minha grande inspiração. A minha mãe já está reformada, mas foi médica, e eu acho que foi um bocadinho inspiração. Eu, de certa forma, a minha mãe acabou por trabalhar em estomatologia, que tem a ver com dentes. Dentes. Aliás, é uma sociedade que já não existe, é engraçado. Da medicina já não... Outro dia disseram que já não faz parte do curso de medicina e as pessoas especializaram-se por causa da medicina dentária, que houve um surto tão grande de médicos dentários e um curso à parte completamente, que eles deixaram de fazer essa especialização que só haveria dentro da medicina e deixou de haver só dentro da medicina. Mas ainda existem alguns serviços de estomatologia, sim. Eu tenho ideia que sim. Mas a minha mãe acabou por seguir estomatologia um bocadinho por força das circunstâncias, coisas relacionadas com a família, não interessa muito, mas ela acabou por seguir, não tanto por ser a especialidade que ela mais queria.
E, na verdade, uma das especialidades que ela gostava muito era a endocrinologia. Que giro. Portanto, eu, de certa forma, Foste cumprir o sonho, um digamos bocadinho assim. que peguei no o sonho desígnio. da minha mãe. Mas a minha história de ir para a medicina é um bocadinho vulgar, porque eu acho que a maior parte dos médicos vai dizer que eu desde criança quis cuidar dos outros, desde criança que quis Teve ser... muitos que falaram disso, sim. Quis ser médico, eu não tenho absolutamente nada a ver com isso. Engraçado. Eu, mesmo no secundário, se alguém me perguntasse porque é que eu queria ser, eu não dizia que queria ser médico, queria ser investigador. Queria descobrir coisas novas, queria investigar, queria fazer ciência. Mas depois aconteceram assim 2 ou 3 coisas engraçadas, isto vai parecer ridículo e eu tenho plena noção disto, mas uma das coisas que aconteceu é que houve uma série que estava a passar na televisão na altura antes de eu fazer as escolhas, chamava We Are, que era o serviço de urgência. Bem, foi o primeiro que houve. Aliás, que um dos grandes atores, e o George Clooney apareceu aí, por exemplo. O George Clooney, toda a gente olhava para o George Clooney e pensava, bem, é isto que eu quero ser, como é óbvio, é exatamente isto. E este miúdo, que era o estagiário ou o intern daquele tempo, que é agora o Carter da Pitt. Que é o Noah Wyle, agora, exatamente, o ator Noah Wyle, série agora que era da o Carter, exatamente, HBO, que eu tenho de confessar que eu sigo e tiro-lhes o chapéu. Acho que mesmo em termos de representar bem o que é a medicina e mesmo correção científica, acho que está muito bem. Ele é um ator fantástico. Eu desde o We Are que eu acompanho e acho que é um ator fantástico. E de alguma forma que o We Are influenciou-me porque eu achava que era uma vida super, bem, por um lado cansativa, mas por outro lado super dinâmica, cheia de coisas interessantes. Estão sempre a acontecer coisas interessantes. Eu já tive colegas teus aqui que falam disso e que também foram muito influenciados por isso. E a David Grain, óbvio, todos falam na televisão ou pessoas que foram para a medicina porque viram reportagens da SIC, da medicina de guerra e cirurgia em coisas de guerra e quiseram ir para isso. É muito curioso, é força disso. É? Exatamente. Eu acho que ver aquilo e ver como nas séries os médicos mudavam a vida das pessoas tanto e tinham um impacto tão positivo na vida das pessoas, pôs-me a pensar. Depois, como é óbvio que eu tinha boas notas e, portanto, eu poderia pensar em tudo, tinha essa felicidade. E depois a minha mãe chamou-me a atenção e eu acho que foi mesmo a minha mãe aí que falou comigo e que me disse assim, Francisco, se tu fores para a medicina tu podes manter tudo em aberto, ou seja, tu podes ir para a medicina e fazer investigação. Exatamente. Eu tenho colegas meus é um bocadinho que fazes também. Acabo por fazer, não faço a tempo inteiro. Fazes vários membros, coordenas até grupos de trabalho. De exatamente, mas não faço a tempo inteiro. Eu passo mais tempo a ver pessoas e doentes do que propriamente a fazer investigação, mas tenho colegas meus, tenho por exemplo uma colega minha que vive e mudou-se para a Suíça, que só trabalha em investigação. E portanto... Já publicaste dezenas de papers e conferências estudadas e tudo. Sim. Claro que sim, eu acho que os médicos acabam por de ser sempre cientistas e é assim que eu vejo a medicina. Estudam toda a carreira. O meu pai também era assim, tem 2 irmãos assim. Também é médico. Então, ele foi para a medicina, 2 irmãos meus foram atrás, eu não, fui para o jornalismo. Pronto, eu acho que isso depois... Claro que influencia. Isso depois traz alguns problemas ou desafios familiares e mesmo de relações com amigos, porque acabamos por estar sempre a ir para um congresso ou a minha namorada está-me sempre a dizer, estás sempre a preparar uma apresentação, estás sempre a preparar um artigo, uma reunião, qualquer coisa. Pronto, mas a verdade é que a minha mãe abriu-me os olhos para, olha, se fores para a medicina, tu podes ser investigador. Então pronto, lá fui eu para a medicina, um bocadinho também porque podia, vamos ser honestos, entrei em medicina. Só que depois, em medicina, o meu chip mudou um bocadinho. Mas tu tinhas esta ideia da genética, não era? Tu adoravas esta cadeira? Sim. Tinhas tido onde? No liceu? Não, eu tive, ou seja, todos nós, eu acho que ainda faz parte do programa no 12º ano, temos umas luzes de genética. E as luzes que temos de genética é muito engraçado. É aquela coisa de uma pessoa tem os olhos azuis, nós temos 2 cópias de cada gene, então se tem os olhos azuis tem de ter recebido uma cópia de um gene azul do pai, outro da mãe. Eu achei isto super interessante e fiquei fascinado. E as ervilhas do Medals do pai. E as experiências mendelianas, muito interessante. E eu achei, é isto que eu quero fazer, e então vamos lá para a medicina. O que aconteceu em medicina foi muito interessante. Foi, primeiro, os primeiros anos de medicina são muito teóricos, têm a ver muito com bioquímica, fisiologia, e aí foi o primeiro contacto que eu tive com hormonas. Endocrinologia é o estudo das hormonas, só aqui um pequeno parênteses, e portanto foi o primeiro contacto que eu tive, foi em bioquímica, e eu achei logo muito interessante, porque fazem muito sentido, acima de tudo. Mas depois aconteceu outra coisa, que é assim começaram os anos clínicos, ou seja, os anos em que nós começamos a ver pessoas internadas, doentes na consulta. É do terceiro, do quarto? É no quarto. É no quarto que se começa, pelo menos antigamente era no quarto, agora já não sei. Sim. No 4º ano começámos a ver doentes e eu comecei a ver, mas isto é mesmo interessante. Portanto, aí logo começou um bichinho. E depois,
Onde a genética morreu na minha cabeça foi quando eu tive genética. E quando eu... Porque afinal foi das cadeiras que tu gostaste menos ou que não gostaste mesmo? Não gostei, pura e simplesmente. E nem sei explicar, honestamente, nem sei explicar o porquê. Eu acho que na altura já tinha a minha mente um bocadinho decidida que queria ser médico clínico. E realmente fiquei um bocadinho... Lembro-me de estar a ter aulas e de me sentir triste, porque sentia que era o meu sonho que estava a morrer. Exato. Mas depois estavas a abraçar outros. Mas estavam a crescer outros sonhos. Felizmente estavam a crescer outros sonhos. E portanto, uma coisa que eu tenho muita felicidade é que gosto. E se eu não fosse endocrinologista, ia ser outra coisa e outra especialidade. E eu ia gostar muito. Fico mesmo feliz e dá-me mesmo gozo. Tens mesmo vocação para a tua profissão. Porque gosto mesmo. Não sei se é vocação, não sei se vocação é uma coisa que existe, mas que eu tenho gosto, que eu tenho gozo. E tem jeito. A vocação também é isso. Para lidar com as pessoas. Eu acho que tenho jeito. Eu não gosto nada de me gabar. Isto vai soar mesmo gabarolas, isto que eu vou dizer. Mas eu acho que há coisas que tenho jeito. Eu acho que tenho jeito para explicar coisas com algum grau de complexidade. Sim, já te ouvi, e é verdade. Para o público geral. E um bocadinho por aí é que começou esta ideia do livro e das redes sociais, da minha página do Instagram. Instagram, exatamente. Já vemos de sim, falar, se calhar. É importante. A questão das chaves e a resistência às chaves. É muito importante isso. E eu acho que isso é muito importante. Literacia de saúde. Literacia de saúde, acho que é um determinante de saúde que nós falamos pouco, mas que é muito importante. E eu acho que mesmo em termos de empatia, acho que consigo ser uma pessoa empática, embora em termos fora da medicina sou um bocadinho antissocial. Algumas pessoas poderiam me descrever assim, mas acho que na consulta até sou uma pessoa bastante empática. E em termos científicos, dou o meu melhor. Agora, há tanta coisa que é mesmo um desafio uma pessoa se manter sempre atualizada, mas eu faço por isso. Caramba. O teu último ano foi passaste em Erasmus, em Poznan, na Polónia. O curso era todo em inglês. Isso foi, salvo erro, no meu 5º ano do curso geral de medicina. E eu passei lá um ano e era tudo em inglês. Eu acho que as pessoas hoje em dia estão muito ao corrente, por exemplo, dos cursos de medicina na República Checa. Há muitas pessoas que vão tirar o curso na República Checa. Há cursos internacionais, ou seja, há cursos selecionados em inglês noutros países. A Polónia é um deles. Sim, na verdade, estive lá há pouco tempo e em Poznan? Nunca estudaria naquele país com aquela língua, meu Deus. A língua é um desafio muito grande. É um desafio enorme. Eu como é óbvio que não falava com os pacientes em polaco, não, e eu saí de lá a dizer as mesmas 3 palavras que sabia quando entrei. Mas lá o curso é lecionado em inglês porque eles não tinham nenhum português, era só basicamente eu mais 2 ou 3 amigos que íamos de Erasmus, mas tinham muitos norte-americanos, muitos taiwaneses, eram coisas super específicas, taiwaneses, noruegueses e norte-americanos. E portanto era assim uma mistura bastante eclética. Isto é o 5º ano ainda, e depois foi a especialidade da endocrinologia, onde em 2019 ficaste especialista, reconhecido pela Ordem dos Médicos, pela European Union of Medical Specialists. Esta endocrinologia é uma especialidade reconhecida já faz agora 70 anos, desde 56. Em Portugal, exatamente. Houve algum clique para tu dizeres, é isto, quer hormonas, não quer pediatria, nem cirurgia, nem cardiovascular? Onde eu comecei a admirar as hormonas, como eu estava a dizer, foi no 1º ano, foi quando tivemos bioquímica, porque achei muito engraçado que é quase tipo efeito dominó. As coisas são complexas e nós temos de perceber e temos de estudar bem para as perceber, mas elas fazem sentido, ou seja, eu gosto de explicar as hormonas como mensageiros biológicos do nosso corpo. E então, são mesmo isto? Mandam mensagens, são produzidos em certas glândulas, glândulas, não é? São mesmo isso. Eu gosto de explicar, imaginando que nós queremos o corpo, ou a mente, ou o cérebro, o corpo quer desencadear, por exemplo, o aumento da frequência cardíaca, ou seja, da pulsação cardíaca. Tudo começa no cérebro. No cérebro há o cérebro como que escreve a mensagem, entrega a mensagem ao primeiro mensageiro, que é a primeira hormona. Por exemplo, neste caso pode ser a TSH, que é uma hormona que depois vai entregar a mensagem à tiroide. A tiroide recebe a mensagem e dá ao segundo mensageiro. É uma espécie de subestação do CTT que reencaminha para... Exatamente. É uma espécie de posto para o órgão já de destino ou ainda vai para outros eixos? Depende. Consoante o eixo hormonal, tu falas nos eixos hormonais. Consoante o eixo hormonal pode haver mais mensageiros intermédios ou menos mensageiros intermédios. No caso da tiroide, funciona... Produz uma hormona, escreve-se a mensagem no cérebro, digamos assim, entrega-se à TSH, a TSH leva a mensagem até à tiroide, a tiroide passa a mensagem para as hormonas da tiroide e as hormonas da tiroide atuam no coração. Portanto, aqui tivemos acelera o batimento. Acelera o batimento cardíaco. Aqui tivemos 2, mas há eixos ou cascatas, ou se quiserem dominós, e porque isto no fundo é um dominó, é uma pecinha que bate na outra. Portanto, temos uma espécie destas cadeias de dominós maiores do que esta da tiroide. Eu acho que isso é fascinante, até porque
que as hormonas tocam em tudo. Portanto, eu falei aqui, simplifiquei muitas coisas, a dizer que a hormona da tiroide atua no coração e desencadeia um efeito. Mas, na verdade, a hormona da tiroide atua em mais de 10 órgãos diferentes. E, portanto, uma só hormona atua em vários órgãos e desencadeia diversos efeitos. E, portanto, as hormonas são super poderosas e acaba por ser uma especialidade. E essa é outra coisa que me atraiu na endocrinologia. Se a pessoa pensar em cardiologia, é coração, basicamente, coração, vasos, ok? Tudo bem. Se a pessoa pensar em pneumologia, é pulmões. Pronto, basicamente estamos restritos a isso. A endocrinologia, uma vez que há mais de 50 hormonas e que cada hormona atua em, às vezes, mais de 10 órgãos, então toca em tudo. Eu acho que isso é super interessante. E de facto, nós não ocupa tudo na nossa vida, desde o aleitamento, como tu dizes, até ao líbido e ao metabolismo e à imensa coisa, ao crescimento. Há poucas coisas que sejam só influenciadas ou só determinadas pelas hormonas. Mas quase tudo tem um dedinho das hormonas. Portanto, por exemplo, sei lá, a ereção no homem. Há muitas coisas importantes. Há o estado de espírito, há a inervação, ou seja, o sistema nervoso. Mas as hormonas também, a testosterona, por exemplo, também é importante. Portanto, em maior parte dos órgãos e sistemas e das funcionalidades do nosso corpo, as hormonas influenciam, embora não seja a única coisa a influenciar. E por isso, isto é uma das coisas que te fascinou nas hormonas e que te fez ficar nesta área. Isto, de facto, é muito complexo e abrange quase tudo. É isso. Portanto, é uma espécie de medicina interna, mas e há muitos países em que... interna do corpo. Há muitos países em que, inclusivamente, a endocrinologia é como se fosse um subespecialidade ou um ramo da medicina interna. E até faz sentido. E, aliás, a nossa especialidade, o nosso primeiro ano de formação é medicina interna. Pois é, portanto, sim. É mesmo exatamente, é mesmo medicina interna. E, portanto, sim, é uma espécie de medicina interna porque nós acabamos por ter de saber um bocadinho de tudo, porque isto toca em tudo. Uma pessoa com diabetes, já toda a gente ouviu falar, uma pessoa com diabetes tem risco maior de problemas de coração, de AVCs, de problemas de pés, problemas de rins. Portanto, nós temos de visão, de retina, portanto, nós temos de saber um bocadinho disto tudo. Daí a ligação à medicina interna tem que ser os supermédicos, tem que saber um bocadinho de tudo, não é? Eu acho que todas as especialidades, muito honestamente, um bom médico não pode saber, para ser bom médico, não só pode saber só do seu órgão. Exatamente. Existe uma tendência, eu acho, crescente, se calhar não só na medicina, do afunilamento e da super especialização, sim. Mas eu até acho, e se calhar é uma opinião que poderá ser um bocadinho controversa, que o facto de nós não afunilarmos, pelo menos demasiado cedo, é importante. Eu lembro-me de um livro que eu gostei muito, que eu não lembro quem escreveu, mas chama-se Range, que o autor advoga um bocadinho isso e dá alguns exemplos. Um exemplo bom é o de Roger Federer, que é uma pessoa que hoje em dia é reconhecido como um dos maiores tenistas de sempre, mas que ele experimentou tudo. Ele, aliás, penso que era a mãe dele que era tenista, mas ele fez questão de experimentar tudo. Ele passou pelo basquetebol, pelo vôlei, pelo futebol. E antes do desporto até se fixar no ténis. Ele chegou, acho que relativamente, ou ele estabilizou relativamente tarde no ténis. E há vários estudos a mostrar que isto só não é contraproducente, como pode criar pessoas com capacidades únicas e tornar-nos estranhamente especiais, mas por termos passado em várias coisas e por não termos afunilados. Há a ideia, eu acho que há a ideia um bocadinho errada de que nós, para sermos especiais, para sermos únicos, temos que nos subespecializar rápido e sermos logo o melhor só numa área muito, muito específica. Exatamente. Eu acho que não. Eu acho que para nós sermos especiais e sermos muito valiosos no mercado de trabalho ou mesmo na sociedade, é importante nós termos experiências em várias áreas, porque assim somos verdadeiramente únicos. Se calhar há poucos médicos endocrinologistas que tenham uma página do Instagram e se interessem, sei lá, por investimentos. O teu papel é muito bom nisso, por causa do Instagram que tu tens, é onde tu desmontas os mitos e dás conselhos às pessoas. Exatamente. Portanto, e os livros tu fazes e tudo, é o segundo a falar também livro bom. Livros, eu não diria plural. Este aqui é o segundo em meu nome, mas o primeiro era mesmo uma coisa muito específica. Técnica da Lidl, muito técnica. Que ninguém que esteja a ouvir este programa, que não seja médico, se lembre de comprar o meu primeiro livro, porque vai ficar muito desiludido. Ou então vai dormir muito bem, vai adormecer muito rapidamente. Range, este livro, porque é que os generalistas triunfam no mundo especializado deste David Epstein. Mas é melhor não dizer muito, que é para as pessoas não se assustarem. Dizemos só que é este livro, que é Range, que apetece ler isso. E por acaso nem sei se está traduzido ou não para português. Mas eu confesso que não me lembro e eu li em inglês, que eu prefiro ler os livros em inglês, sempre que possível. Quais são os maiores avanços para ti? Tens 1 ou 2 minutos, antes do intervalo, destes 1 ou 2 maiores avanços da endocrinologia e os desafios mais urgentes que tu achas que deviam acontecer?
historicamente, e uma vez que eu acompanho muitas pessoas com diabetes tipo 1, não posso deixar de dizer aquela mais difícil, não é? 10% das pessoas é que têm, aqueles que vivem completamente dependentes das decisões, 300 decisões por dia, o que é que podem comer e medir as calorias. É isso mesmo. A diabetes, na verdade, não é só uma doença. A diabetes são várias doenças. É uma condição. Exatamente. Os tipos de diabetes mais frequentes é a diabetes tipo 1 e a diabetes tipo 2. A diabetes tipo 1, só para simplificar, é a diabetes que consiste na falta de produção de insulina pelo pâncreas das pessoas que têm diabetes tipo 1. Sim. E eu destacaria... É uma grande prisão. Não... Basicamente, se as pessoas não fizerem insulina de acordo com o que estão a comer várias vezes ao dia, acabam por começar a ter consequências do mau controle da diabetes, que são aqueles problemas que estávamos a falar, do pé, dos olhos, cardiovasculares, por aí fora. E até foi há cerca de 100 anos que foi descoberta a insulina. Portanto, até há cerca de 100 anos atrás, as pessoas com diabetes tipo 1 tinham uma esperança média de vida à volta de 30 a 40 anos. Era inacreditável. Então, aí sim, um dos grandes avanços que... Portanto, aí fez toda a diferença. Sim. Nós, basicamente, duplicámos a esperança média de vida de uma pessoa com diabetes tipo 1. As pessoas literalmente morriam muito, muito novas e, portanto, essa descoberta é absolutamente marcante. Agora, se pudermos avançar, se calhar até aos últimos 10 anos, houve uma invenção também na área da diabetes tipo 1, se calhar igualmente marcante, mas muito marcante também, que foi nós temos agora o que nós chamamos de bombas de insulina. As bombas de insulina, só para dar aqui um contexto rápido, que eu tenho pouco tempo, mas antigamente o que as pessoas faziam era davam com uma injeção de insulina de cada vez que comiam, por exemplo. Sim. As bombas de insulina permitem que a pessoa tenha constantemente um pequeno catéter ligado à sua barriga, em que as pessoas não precisam de se injetar com nada. Mais do que isto, estas bombas... autodoseador vai quase. Hoje em dia nós temos bombas de insulina que nós chamamos de sistemas integrados de insulina. O que é que faz? Elas comunicam com um sensor que mede os níveis de glicose no sangue da pessoa e automaticamente ajustam a libertação de insulina. Portanto, as pessoas são... Então é aquela espécie de... aquele implante que se vê às vezes nos parte braços. Do sistema. O sistema tem duas partes. O sensor, que é isso que estás a dizer, que mede a glicose. Mede aqui no braço, no ombro. Exatamente. E depois tem a bomba, que é o que liberta a insulina. Portanto, eles têm de comunicar os dois. Tem de haver um algoritmo, como é óbvio, para permitir este automatismo. Mas isto deu uma grande autonomia e um bocadinho mais qualidade de vida às pessoas com diabetes tipo 1. Portanto, destacaria estes dois. Muito bem, seus avanços. Muito bem, Francisco Sousa Santos, temos que fazer aqui um brevíssimo intervalo e já voltamos à conversa. Até já. O Renato estava apático. Parecia que não estava lá. As testemunhas, as mensagens e os vídeos que ajudaram a polícia a desvendar a forma como Renato Seabra assassinou Carlos Castro em Nova Iorque. Estes são os bastidores nunca revelados da investigação a um crime brutal. Olha para o espelho, o que é que tu vês? E tu achas que o miúdo com 1,85 m, lindo de morrer, vai-se apaixonar por ti? Os Ficheiros do Caso Carlos Castro é uma série para ouvir em 6 episódios que faz parte dos Podcast Plus do Observador. É narrada por mim, Joana Santos, com banda sonora original de Júlio Rezende. Pode ouvir todos os episódios no site do Observador, nas plataformas de podcast ou no YouTube. Estamos a conversar com o Francisco Sousa Santos, ele é médico, endocrinologista e autor deste A Culpa é das Hormonas, uma edição da Contraponto, como se manifestam nas várias fases do mês, de que forma influenciam as nossas emoções, o impacto na fertilidade e na menopausa, como atuam na gestão do peso. No fundo, uma espécie de manual de instruções que o seu corpo não trouxe. Portanto, estamos a saber mais sobre estas curiosidades sobre a insulina, sobre as várias hormonas. No fundo, já explicaste, Francisco, que são, no fundo, mensageiros do nosso corpo. Ficámos a saber já que há mais de 50. As mais famosas, ou as que estão mais na moda, talvez o cortisol, eu costumo dizer isso. O cortisol, sem dúvida. Testosterona, estrogénios. Estrogênio e progesterona são mais das mulheres. Sim. A testosterona também é das mulheres, eu não sabia. A testosterona é fundamental para as mulheres e o estrogênio é fundamental para os homens. A testosterona era para... também não sabia. A testosterona era aquilo de fazer crescer os pelos e... Nós fomos ensinados com esta dicotomia, que é estrogênio mulheres, testosterona homens.
e não podia ser... É uma simplificação tão rudimentar, básica. Enfim, compreendo que se quisermos sobressimplificar podemos dizer isso, mas não é correto porque estas hormonas são fundamentais em ambos os sexos. Por exemplo, o estrogênio nos homens, vou começar pelo estrogênio nos homens e já vou à testosterona nas mulheres. O estrogênio nos homens, nós sabemos que é fundamental para a massa óssea, ou seja, toda a gente já ouviu falar de osteoporose. Osteoporose é quando nós começamos a ficar com os ossos, exatamente, quando começamos a ficar com os ossos mais fracos, aumenta o risco de fraturas, não é? De partirmos ossos. Nós já sabemos que para prevenir a osteoporose, ou seja, para os ossos serem o mais fortes possível no homem, é fundamental ter estrogênio. Um homem que não converta bem testosterona em estrogênio, que é assim que grande parte... uma na outra? É que grande parte do estrogênio no homem é produzida a partir da testosterona. Esta é outra coisa que espanta as pessoas. Que outro mito. Na verdade, é a testosterona que dá origem ao estrogênio. Já porque é tão fascinante este campo. Não é? Pronto, o internato de endocrinologia, 5 anos, se quiseres, eu posso pôr uma cunha para entrar. Posso pôr uma cunha para É extraordinário. E então? Portanto, por exemplo, para isso é fundamental, mesmo para... E disseste massa óssea, não massa muscular, é outra coisa diferente. Não massa muscular, embora também já haja receptores no músculo de estrogênio. Depois outra coisa importante, para o desejo sexual. O estrogênio parece ser fundamental e há estudos em homens que têm uma mutação, que têm dificuldade em produzir estrogênio, que mostra que isto pode afetar o desejo sexual. E, portanto, um homem que não tem esta capacidade de converter testosterona em estrogênio, que nós chamamos aromatização, tem mais probabilidade de ter problemas no desejo sexual. Agora passamos para a mulher. A mulher também produz testosterona. A mulher produz testosterona principalmente nos ovários, onde também são produzidos estrogénios, é verdade, e produz também testosterona noutro sítio que se chamam as suprarrenais. São os órgãos que nós temos em cima do rim. Não tem absolutamente nada a ver com o rim em termos de funcionamento. As pessoas ouvem suprarrenais e pensam logo, mas eu bebo água, não sei o quê. Não tem nada a ver com o rim, é só mesmo a geografia que tem a ver com o rim e daí o nome suprarrenal. Sobre os rins, é o que quer dizer. Sobre os rins, exatamente. Portanto, mas são órgãos que fazem o quê? É mesmo para produzir a suprarrenal só existe mesmo para produzir hormonas. Produz várias hormonas. O pâncreas faz insulina e como... Exatamente. A suprarrenal produz uma data de hormonas diferentes. Mas uma das que produz no caso da mulher são a testosterona. A testosterona, que na verdade é parte de uma família de hormonas que nós chamamos os androgénios, é também muito importante para a saúde sexual da mulher, a vários níveis. A nível do desejo sexual também, da libido, mas também mesmo a nível, por exemplo, da lubrificação e a nível genital, para, por exemplo, não haver dores nas relações sexuais, parece ser importante a ação da testosterona e dos outros androgénios. Por isso é que nós, em alguns casos, não são todos os casos, mas em alguns casos, no pós-menopausa, que as mulheres têm problemas de libido muito baixa, além de estrogénios, eu vou sublinhar além de... Às vezes utilizamos androgénios, ou seja, testosterona. E isso tem um efeito na libido muito bom e que ajuda muitas mulheres. Portanto, esta dicotomia tem de acabar e é uma boa mensagem para passar hoje também. Muito bem. Qual é aquela curiosidade hormonal que mais surpreende quem a ouve pela primeira vez? Eu já estou muito surpreendido 4 ou 5 vezes desta conversa. eu por acaso... Tu contas aos teus pacientes e ficam todos... não me digas, doutor. Esta é uma boa, mas há outra, e agora continuando nas hormonas sexuais, e uma que eu falo no livro, é que nós temos muito a ideia de que o sexo com que nascemos, que é determinado pelos nossos cromossomas, ou seja... Homens são XY, eu acho que agora esta parte nem preciso aqui de explicar muito, já toda a gente deve ter ouvido, homens são XY, 46, mulheres são XX. E portanto, os homens nascem com pênis porque são XY, as mulheres nascem com uma vagina, por aí fora. Vai falar das diferenças de desenvolvimento sexual, portanto. Pronto, porque existe, não é? É que eu vou chegar. Da intersexual, o Salvador Sobral queixava-se que não era um exemplo que tu também acompanhaste. Sim, exatamente. Não acompanhei clinicamente, mas dei uma vez uma entrevista sobre isso. Nós temos, nós na realidade, mais do que os nossos cromossomas, importa que hormonas é que nós estamos expostos quando estamos ainda na barriga das nossas mães. Porque, imaginando a seguinte situação, temos... alguém que tem cromossoma XY. Portanto, em princípio, isto um homem. Era para ser um homem. Quer dizer, não é tão binário como a gente pensava só. Sim, mas era para ser uma pessoa com genitais masculinos. Pronto. Temos casos em que, como não há uma produção conveniente de testosterona no meio uterino, portanto ainda na vida embrionária, na verdade os genitais seguem o outro caminho. Ou seja, portanto, pode ter XY e ter uma vagina? Exatamente. No fundo, onde eu quero chegar é, nós por defeito, se não tivermos hormona testosterona, nós seguimos o caminho feminino.
se uma pessoa inútero, perfeito, okay. se nós inútero, e por isso é que há alguns autores, e já ouvi várias pessoas a dizer que por defeito nós estamos programados para o feminino, em termos genitais, que seja bem claro. Bom, ou seja, bem. se alguém XY não tiver exposição a testosterona em inútero, vai ter desenvolvimento, e eu acompanhei pessoas com estas diferenças do desenvolvimento sexual. Exatamente. Esta questão o que eu tinha ouvido dizer, Francisco, que era na fase embrionária todos temos os dois sexos obrigatoriamente, e depois, à medida que vamos evoluindo e crescendo, é binário, ou para o homem ou para a mulher. Mas então, nesse caso, pode ser XY e ter uma vacina. Há uma fase muito precoce do desenvolvimento embrionário em que é algo indiferenciado, e depois, a partir daí, lá está, as coisas começam a seguir o caminho do desenvolvimento testicular, pênis por aí fora, ou do útero, vagina, por aí fora. E aí as hormonas são determinantes. Os que têm os dois, o chamado hermafrodita, eu li uma coisa tua a dizer, não, isto hoje em dia está desatualizado, não se chama hermafrodita, é pejorativo, é considerado hoje em dia não usamos um monstro, termo, é uma coisa pejorativa. Mas uma pessoa que nasce, há pessoas com um órgão reprodutor que tem uma característica de testículo e ovário ao mesmo tempo, por exemplo, ovotestis, por exemplo, que se chama. Sim, exatamente, e isso lá está, isso depende umbrella, muito... Este umbrella é o quê? A pessoa... os médicos falam do umbrella, um conceito que abrange estas diferentes variações da anatomia dos órgãos. Um termo umbrella, da diferença do desenvolvimento sexual, é um termo umbrella para várias coisas, ou seja, podemos ter uma pessoa que tem uma característica genital feminina, outra característica masculina, podemos ter uma pessoa que, apesar de ter cromossomas masculinos, tem um desenvolvimento genital feminino. Portanto, é para todas as situações que não seguem o caminho habitual, digamos assim. Sim. Nós chamamos uma diferença ou uma alteração do desenvolvimento sexual, que antigamente era muito patologizado, ou seja, era considerado muito uma doença. Hoje em dia nós não consideramos tanto uma doença, daí o nome ter mudado. É mais uma variação, ou uma condição, não é? Como vocês chamam. Exatamente, uma condição, uma variação daquilo que é uma fisiologia, no fundo, que é menos habitual, porque muitas destas pessoas podem levar uma vida completamente normal, em termos de esperança média de vida, em termos de outras doenças. Há quem viva sem se detectar. Exatamente. E um artigo teu que falava disso. Há pessoas que descobrem muito tarde, inclusivamente, e portanto eu tenho 1 a 2% da população mundial, é uma coisa muito rara. Exatamente, eu tenho pessoas que eu acompanhei, por exemplo, com XY, portanto com cromossomas masculinos, mas que sempre tiveram tudo características fisicamente femininas, e portanto só descobriram que cromossomicamente eram XY com 30 e tais. E é uma mulher, para todos os efeitos é uma mulher, os cromossomas são só os cromossomas. Portanto, é importante esta mensagem também, que é estas diferenças do desenvolvimento sexual, nós hoje em dia não consideramos doenças, porque na verdade a pessoa pode ter uma vida perfeitamente saudável e normal, desde que tenha um tratamento adequado e um acompanhamento adequado. Muito bem. Este é curioso, falares um bocadinho do que são as hormonas, o stress... Achas que o stress moderno está mesmo a desregular as nossas hormonas? Ou isto é um exagero? Não é um exagero. Há muita coisa da vida moderna que está a afetar a nossa produção, sensibilidade hormonal. Começando por uma coisa também muito falada, que são os disruptores endócrinos. Okay. São substâncias, coisas que estão à nossa volta. Por exemplo, eu tenho aqui uma garrafa à minha frente. Esta não é de plástico, é de vidro. Mas as garrafas de plástico têm substâncias, como por exemplo os fetalatos, e em vários objetos de plástico nós sabemos que são disruptores endócrinos. O que é que isto quer dizer de ser um disruptor endócrino? Quer dizer que altera a produção de várias hormonas. E não é só uma, as hormonas sexuais por acaso são bons exemplos disso, mas não é só uma. Nós temos, por exemplo, há estudos inclusivamente, há um estudo muito interessante a mostrar, ou alguns estudos a mostrar que, por exemplo, usar o telemóvel no bolso da frente das calças para o homem pode afetar a produção de espermatozoides ou mesmo de testosterona. Portanto, depois há muitas coisas, hábitos, e aqui temos, é incontornável falarmos dos alimentos ultraprocessados, que nós sabemos que são alimentos hipercalóricos e têm outros problemas além disso, que principalmente ao fazer-nos aumentar muito de peso e levar a quadros de obesidade, vão alterar a resistência à insulina, vão alterar a produção de testosterona, vão alterar a produção de muitas outras hormonas. Portanto,
todo o nosso estilo de vida moderno é pouco saudável para as hormonas, se é que eu posso assim dizer. As hormonas eu diria que são só mais umas a sofrer, porque quer dizer, são pouco saudáveis para as nossas articulações, este estilo de vida é pouco saudável para o nosso coração, para os nossos pulmões. As hormonas são só mais umas a sofrer. Uma coisa que tu também dizias que era a questão da obesidade. Claro que quando se fala muito de obesidade, fala-se é um problema endocrinológico, normalmente. E tu dizias, o nosso corpo resiste a perder peso, porque em milénios de afinação da sua condição e da nossa condição física, fomos programados, digamos assim, para continuar a ganhar energia, portanto, continuar a comer para ganhar energia, não é? Eu gosto muito do darwinismo. Eu gosto muito... 10 mil anos atrás. E eu gosto muito, uma das coisas que me atraiu a medicina é que quase tudo o que nós somos hoje tem uma explicação na nossa evolução. E eu gosto muito de explicar isto às pessoas para toda a gente perceber que não são loucas nem tão estragadas porque têm dificuldades em perder peso. Porque a realidade, e é isso que eu falo no livro um bocadinho mais extensamente, é que a humanidade evoluiu ao longo de milhares de anos. E o estilo de vida que levamos hoje não era o estilo de vida que levávamos há milhares de anos atrás. Há milhares de anos atrás nós não tínhamos facilidades em comer de 3 em 3 horas. Há milhares de anos atrás, nós muitas vezes passávamos semanas sem conseguir ter acesso a comida. Portanto, uma carne, uma coisa assim. O que é que o tal darwinismo e a evolução levou a que o corpo desenvolvesse formas de suportar muito tempo sem comer? Então, o corpo especializou-se em quê? Em conseguir ser eficaz a ter reservas de energia. Sim. Basicamente, para nós, quando depois não tivéssemos acesso à comida, podermos ir buscar às reservas. Sim. Portanto, o corpo evoluiu no sentido e foi treinado ao longo de milhares de anos para dificultar a perda de peso, porque o corpo não quer gastar as reservas. Um corpo que gasta rapidamente as reservas e com facilidade gasta as reservas é um corpo que não vai aguentar semanas sem comer. O problema é que o mundo que nós vivemos hoje é totalmente diferente do mundo das cavernas, se é que eu posso dizer isso. Claro, hoje em dia nós não temos escassez em... Como é que há países e há... McDonald's em cada esquina e tens... Portanto, nós não temos escassez de alimentos em basicamente nenhuma circunstância, como temos o contrário, que é temos cada vez mais alimentos hipercalóricos. Portanto, uma coisa que evolutivamente foi boa para a humanidade até prosperar e enquanto espécie ser a espécie dominante do nosso planeta, neste momento, na verdade, está a atuar contra nós, porque nós temos um metabolismo de há milhares de anos, mas nós temos um estilo de vida que não tem nada a ver com milhares de anos. Portanto, nós estamos programados e nós estamos equipados para um estilo de vida que nós não levamos. E gosto muito do teu bom senso que dizes, e depois também estamos atrás daqueles mitos do corpo perfeito e não sei o que mais, o que também às vezes é uma causa de falta de saúde. As pessoas vão atrás, até mental, que a pessoa devia, se calhar, ver um psicólogo antes. Não, e aliás, hoje em dia... o corpo... vale a pena fazer aquela dieta brutal, ou tomar Ozempino, ou o que for, ou... Claro, e nós hoje em dia, uma coisa que eu digo principalmente em relação, por exemplo, no sexo masculino, em relação a pessoas que procuram um corpo muito muscular, e que eu digo muitas vezes, é que o nosso ideal de corpo, neste momento, para muitos homens, na verdade nem sequer é um corpo saudável. Um corpo muito hipertrófico e muito muscularizado, muitas vezes nem é um corpo mais saudável. Eu acho que nós hoje, muitas vezes, usamos esta imagem, ou procuramos esta imagem muscular, mais por quase um símbolo de estatuto, de poder, de vantagem social, se é que eu posso dizer isto. Os outros, seduzir meninas... Exatamente, mas na realidade nós estamos a ter corpos hipermusculares que muitas vezes são produzidos artificialmente, com recurso a hormonas anabolizantes que têm riscos, que é outra coisa que eu também falo. E isto, na verdade, o irónico é que nós hoje em dia estamos à procura de um corpo ideal que neste momento já não é saudável. No caso, por exemplo, do masculino. E mesmo no caso das mulheres, temos cada vez mais mulheres mesmo a irem à minha consulta porque procuram ajuda para perder peso. E às vezes não tem excesso de peso de forma em critérios nenhuns. Temos várias formas de avaliar se a pessoa tem excesso de peso ou de massa gorda ou não. Mas há mulheres que não têm critérios nenhuns, mas procuram um corpo ainda mais magro. E muitas vezes
isso, nós, enquanto médicos, eu não posso dizer que sim, porque na verdade eu não estou a contribuir para a saúde da pessoa. Exatamente. Até posso estar a contribuir para problemas de autoimagem e a alimentar problemas de autoimagem. E, portanto, aí um psicólogo, papel, por exemplo, é sim, muito importante. Eu não tenho... O papel é ajudar as pessoas, e como tu dizes, eu fiz um juramento para ajudar as pessoas. Dá para induzi-las ou naquelas novas medicinas que não são medicinas anti-aging e não sei o quê, que eu sei que é uma das tuas pedras no sapato, e que preferes para manter o nível deste programa, não vais falar muito disso. Não vou falar muito disso, mas é uma preocupação. Que é uma aldrabice que as pessoas vão atrás e que não sei o que mais, com a pretensa de ser uma coisa científica, mas que não é, e que às vezes induz as pessoas em erro Alguns casos sim, eu não gosto de generalizar, porque imagino e tenho a certeza que alguns colegas que praticam estas consultas o farão de forma diferente, mas há muitas consultas com estes termos de anti-aging que eu sei perfeitamente que é uma medicina que é praticada, que não é baseada na evidência, e é uma medicina que é praticada que é quase como disparar tipo metralhadora, de pedir exames indiscriminadamente por elevado preço, como tu dizes, e as pessoas só por uma consulta custa 500 euros ou 1000 euros acham que é uma coisa muito séria e grande coisa, e isso é um preços pornográficos. Engana, não é? Eu acho que tanto o nome em inglês como os próprios preços, o ser o nome em inglês sim, é divertimento à palavra portuguesa. Exatamente, claro de certa forma que devem impressionar as pessoas e puxá-las mais para isso, e nós termos, enquanto espécie, não diria uma opção, mas um interesse muito grande em fugir ao envelhecimento, e temos medo do envelhecimento. Eu conto sempre uma história muito interessante em relação a esta procura pela juventude eterna, que é um cientista que, na verdade, ele depois ele foi médico, que era Brown-Séquard, que era um cientista francês, penso eu, que era obcecado com a juventude eterna, e ele queria descobrir de onde é que vinha a juventude, ou o que é que podia fazer para se manter jovem. E uma das coisas que ele pensou é que o segredo para a juventude está nos testículos. E, portanto, começou a arranjar forma de implantar testículos em si. Ora, na altura ainda não havia testosterona, não tinha sido descoberta a testosterona. Pois é, são dos anos 30 do século passado. Ele simplesmente achava nem que 100 anos tem. Era o testículo. Portanto, tenho de arranjar uma forma de meter-me para aqui, para dentro do testículo. E, portanto, começou a fazer várias coisas. Primeiro, começou a pegar em testículos e a triturá-los e a injetar-se. Depois começou a pegar em testículos de animais e a pô-los dentro da barriga, digamos assim, e depois ainda chegou, e isso penso que já não foi Brown-Séquard, acho que já foi mais à frente, prisioneiros que estavam, não sei se estavam no corredor da morte ou se estavam simplesmente em prisões, e pessoas já mortas. Fazia o quê? Batido de... Não, ele, por exemplo, em prisioneiros, ele tirava testículos de prisioneiros, não sei se era ele, eu acho que não era Brown-Séquard, mas pegavam em testículos de prisioneiros e implantavam na própria barriga. Eu penso que, inclusivamente, eu acho que foi Sigmund Freud. Já de uma injeção intramuscular? Era intraabdominal, okay. Mas era o testículo inteiro, atenção, eu não estou a falar em esmigalhar. Estou a falar de uma transplantação de um testículo. Então, é um placebo. Se deu resultado, era placebo, quer dizer, não... Exatamente. Na altura achou-se, porque como é óbvio que o efeito placebo é muito claro. Grande, e portanto houve várias pessoas que diziam que se sentiam bem, outras tantas que morreram porque depois desenvolveram infecções, porque isto é tudo menos seguro, como é evidente, mas depois mais tarde percebeu-se que esta transplantação na verdade não funcionava, porque depois este tecido testicular novo não sobrevivia, ou seja, basicamente ele morria. Portanto, as pessoas sentiam-se bem, não era por causa disso, porque aquilo tinha morrido. Mas portanto, isto para mostrar ao ponto que as pessoas foram historicamente para procurar a juventude. Portanto, eu acho que isto é só mais um passo, digamos assim. Muito bem, este livro, eu já sabia que isto ia acontecer, voou o nosso tempo, eu falava 4 programas a falar contigo, Francisco Sousa Santos. Eu posso voltar. Não, já vou voltar com certeza, porque isto são muitos temas que era preciso falar. Por exemplo, aprendi contigo que esta questão falas muito da diabetes, que é muito muito importante, e as diferenças entre 1 e 2, e se é reversível ou não, que não se trata, mas pode-se controlar e tal, e às vezes é reversível, sim. Há pessoas que se injetam e que podem deixar de se injetar, quando é o tipo 2. A questão da andropausa, tu para ti dizes não existe, quer dizer, a menopausa sim, a andropausa... O termo não é feliz. Não é feliz. Há alterações da testosterona com o envelhecimento, mas a andropausa não é feliz. Exatamente. Quem quiser saber mais pode comprar o livro. Sim, isso é o que eu estou a dizer. Eu ia botar outras coisas sobre os açúcares e as diabetes, o frutose também conta, este género de coisas. A obesidade, falas aqui muito e é muito importante. É um tema muito hormonas importante. De crescimento. 2/3 do país tem excesso de peso ou obesidade. Exatamente, isso é um número assustador. Tenham este número. Os esteroides anabolizantes, que usam muito os desportistas e que são abusados muito abusivamente, obviamente, e coisas que vais falando de creatina, também até da creatina falas, não é uma hormona, mas faz bem sim, as direções para a perda de peso e este problema todo que dá, os riscos e os benefícios, falas disso, dos efeitos na libido, as terapias hormonais de mudanças de sexo, também é outro tema importante, só isso merece outro programa,
E ainda por cima, numa altura em que se está a falar muito disso, e há projetos vais voltar, de eu lei acho que por causa sobre isso. Por causa disso, acho que vai voltar, porque para mim também é um tema importante e acho que, como tu dizes, está cada vez mais na berra a falar disso e está muito na ordem do dia. Francisco Sousa Santos, quero agradecer muito a tua disponibilidade, já sabem, deste médico endocrinologista. A culpa é das hormonas, uma edição da Contraponto a não perder. Bem-ajas, Francisco, até breve. Muito obrigado pelo convite.